Queridos irmãos, graça e paz, vamos continuar estudando o livro do profeta Ezequiel. Hoje estaremos refletindo no capítulo 5, um pouco do que nós já falamos aqui. Logo nos 3 primeiros capítulos, nós lemos o chamado, a vocação e a missão do profeta para com o povo judeu no cativeiro babilônico. Esse cativeiro que teve a duração de 70 anos, profetizado pelo profeta Jeremias, diferente do cativeiro egípcio, que está registrado lá no livro do Gênesis, que durou 400 anos. Então, o profeta recebeu essa missão árdua de falar para um povo de coração duro, rebelde e desobediente. Esse povo não ouviria a palavra, mas mesmo assim, a ordem divina era que ele fosse levar a palavra, quer eles ouçam ou quer deixem de ouvir. O quarto capítulo, temos nele então 2 parábolas, a parábola do tijolo e a parábola do pão imundo. Falamos, explicamos o que significa cada parábola e então termina o capítulo 4, Deus dando ordem a Ezequiel para se recolher em casa e ficar em silêncio até que o Espírito do Senhor fale ao seu coração. Essa ordem do silêncio, ela durou alguns dias. É tanto que a mensagem que Ezequiel pregou ao povo foi em forma teatral. Ele então, obedecendo a ordem do Senhor de pegar um tijolo, ele foi ao centro da cidade, a praça, né? E ali se deitou do seu lado esquerdo, representando 390 dias, deitado sobre o seu braço esquerdo, apontando para o norte, e entre ele havia um tijolo, e entre ele e o tijolo uma frigideira de ferro, que falava da separação, da inimizade que estava acontecendo entre o povo judeu e o seu Deus. O capítulo 5 é a continuação da exortação dos juízos que Deus estaria trazendo sobre o povo judeu. Essa mensagem de juízo começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 24 do profeta Ezequiel. No capítulo 5, nós temos a parábola da cabeça e barba raspadas. Deus então ordena ao profeta que pegue uma faca afiada e uma navalha, raspe uma parte do cabelo e da barba, pese esse cabelo numa balança. A primeira parte, essa parte será queimada, a segunda ferida e a terceira espalhada. Esses 3 verbos estão muito relacionados aos eventos históricos do povo judeu, porque Deus queimou no sentido de castigou o povo, Deus também feriu o povo e Deus então espalhou o povo judeu no meio de muitas nações. Então, esse é o significado dessa parábola. Quando a gente fala em interpretação de parábolas, devemos ter o cuidado para não tentarmos interpretá-las ao nosso modo ou conforme o que a gente pensa, porque é muito perigoso a interpretação de parábolas, a não ser aquelas que já vêm acompanhadas da interpretação. Algumas parábolas citadas por Jesus, ele não explica, e aí o significado fica muito vago, fica no ar. Algumas ele explicou, como a parábola do semeador, é um exemplo. No final, traz toda a explicação do que ele quis dizer, então aí não há perigo. Nós temos aqui um exemplo no livro de Ezequiel de uma parábola que vem acompanhada de explicação. Então, a parábola está no versículo 2
E a explicação está no versículo 12. No versículo 2, nós temos aqui: uma terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e feri-la-ás com uma faca ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Então, a interpretação está no versículo 12, que diz assim: uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Você talvez dirá: mas Deus está muito vingativo, Deus está muito irado, há muito ódio em Deus. Não há ódio em Deus, ao contrário, Deus está tentando purificar a maldade do povo judeu. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, e em ti abençoarei as famílias da terra. Este era o propósito de Deus ao chamar Abraão para então gerar um filho para nascer o povo judeu. Com Moisés, Deus entregou uma lei santa para o povo obedecer. Uma lei santa, uma lei espiritual, uma lei boa. Mas o que o povo fez? Pisoteou a lei de Deus. O povo desprezou os mandamentos do Senhor e foi acumulando e acumulando iniquidade em cima de iniquidade durante anos. Nunca faltou profetas para advertir o povo. Isaías foi um dos que advertiu. Jeremias pagou caro, pagou com a própria vida, por ter dito: o povo vai para o cativeiro, sim. Porque tinha muitos profetas dizendo que não ia. Porque eles olhavam para o templo e diziam: não vai, porque o templo está erguido. Se destruírem o templo, a gente vai cativo. Mas ninguém destruiu o templo, então Deus não vai permitir. Os profetas profetizando: não vai. O único que profetizou foi Jeremias. Foi jogado no calabouço por causa do preço que ele pagou da sua profecia e ter falado a verdade. Pois bem, então quando Deus fala, a coisa acontece. Entraram em Jerusalém, Judá, e levaram o povo para o cativeiro babilônico. Então era isso que estava acontecendo. Deus tinha dito: eu vou ferir, eu vou queimar e vou espalhar. Na parábola da cabeça raspada e da barba raspada. A barba raspada na vida de um sacerdote era vergonha, era humilhação, era opróbrio. E o profeta não podia ter essa barba raspada. Deus estava advertindo ao povo da humilhação que ele iria passar. A diáspora, ele ter sido espalhado, judeus espalhados pelo resto do mundo, como castigo da punição. Então, qual foi o grande problema aqui que a Bíblia denuncia? É lamentável ver aqui na Bíblia que Jerusalém, a cidade santa, o povo santo, o povo eleito, estava fazendo obras, praticando coisas tão terríveis que Deus chega a ponto de dizer: o que meu povo está fazendo é mais vergonhoso do que o povo do mundo, o ímpio. Parece que esse problema não só aconteceu em Jerusalém. Nas cartas de Paulo à igreja de Corinto, ele narra alguns pecados cometidos ali por aqueles irmãos, e Paulo diz: são coisas tão horrorosas que dá até vergonha de falar. Nem mesmo no mundo se faz tais coisas que estão fazendo aqui dentro da casa de Deus. Nós devemos ter muito cuidado quando Deus tem um propósito na nossa vida. Nós devemos ter cuidado para não sairmos do caminho do Senhor. Israel estava vivendo dias difíceis. A situação era tão terrível, que veja no versículo 7 do capítulo 5. Portanto,
Assim diz o Senhor Deus: porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andaste nos meus estatutos, nem guardaste os meus juízos, nem ainda procedeste segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu, sim, eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. Então, estava muito difícil o estado moral, religioso do povo judeu. Isso nos faz lembrar uma passagem que está lá em Lucas, capítulo 11, dos versículos 24 ao 26, que Jesus diz que quando um espírito sai de uma pessoa, ele anda vagando, procurando onde ficar. Não encontrando, volta para aquela pessoa de onde ele saiu. E quando ele volta, encontra a casa varrida, adornada, limpa, porém vazia. Então ele vai e traz mais 7 espíritos na vida daquela pessoa. E Jesus termina essa palavra dizendo: e o estado daquela pessoa fica pior do que o que ela era antes. Por isso, se desviar do evangelho, negar a fé, rejeitar Jesus, é um caminho perigosíssimo. É muito triste ver pessoas que foram criadas na igreja, conhecem o evangelho, que sabem quem é Deus, Deus não passa a mão em pecado, e ainda fazer coisa pior do que aquele que é ignorante, que não conhece a palavra de Deus. Isso existe? Muito. Então o capítulo 5 serve para nós, servos de Deus, como advertência para que nós não apaguemos o Espírito Santo em nossa vida, para que nós não nos esfriemos na fé, mas para que nós continuemos lutando, porque o reino de Deus é tomado à força. Havendo tentação, havendo tribulação, havendo dificuldades, fome, perseguição, tudo isso faz parte da caminhada cristã. Então, amados, que Deus nos poupe, que nós possamos aprender aqui nesse capítulo 5 a termos cuidado, a não sairmos do centro da vontade de Deus na nossa vida. Deus em Cristo vos abençoe. E então o capítulo todo fala sobre juízos que Deus está mandando, avisando para o povo judeu no cativeiro babilônico. Deus os abençoe em nome de Jesus.